Confesso que quando recebi o convite para falar num congresso de literatura católica, fiquei um pouco estranhado, porque sempre me pareceu que literatura ou não era católica, né? Ou se era católica, não era literatura. E isso pela seguinte razão. Depois, diante desse desafio inicial, eu comecei a refletir e cheguei às seguintes conclusões, que pelo menos algo de verdade há nesse primeiro estranhamento. Eu trabalhei a vida inteira com publicação de livros de formação católica, né? E ao longo desse tempo todo, o trabalho de um editor é necessariamente um trabalho de reflexão e necessariamente é um trabalho de certa forma, ganhar alguma distância e tentar enxergar o conjunto da realidade, né? E uma coisa que me chama a atenção é que há pouquíssimos livros que poderiam ser chamados propriamente de literatura católica, né? Concretamente, os autores que são católicos por convicção pessoal, né? E tentam utilizar a literatura como uma aproximação ou uma introdução de outras pessoas ao catolicismo, né? Nesse campo enquadram-se Péguy, Bernanos, todo o pessoal do chamado Renouveau Catholique francês do período entre guerras. Alguns poucos outros, Crone, né? E praticamente algumas obras do Lewis, né? Mas muito poucas. As grandes obras que foram escritas por católicos não têm essa tendência, esse desejo, digamos assim, apologético de explicar, de aproximar do catolicismo. Como, por exemplo, o Quixote do Cervantes, ou até as próprias novelas exemplares, né? Ou sequer a Divina Comédia. São obras que são sensacionais, a sua permanência ao longo da literatura mostra a qualidade dessa literatura, né? Mas elas o são simplesmente não porque o autor desejasse convencer o leitor de alguma coisa, e sim porque o autor coloca nelas toda a sua experiência de vida, toda a sua visão de mundo e uma parte dessa visão de mundo, talvez a parte nuclear mais importante, mas uma parte dessa visão de mundo, vamos colocar assim, aquilo que se chama no Evangelho a pedra angular, que era a pedra que ficava no topo do arco, né? E essa pedra angular para ele é católica, né? A doutrina católica é o cristianismo. Mas chamar isso de obras católicas é um pouco inconveniente, né? Porque, num certo sentido, toda a literatura mundial de todos os tempos, na medida em que se é de qualidade, né, vai colocar toda a personalidade do autor naquilo lá, né? E, portanto, também a sua visão de mundo. Portanto, também essa pedra angular que é a finalidade metafísica da sua vida. Até a obra do James Joyce, por exemplo, pode se chamar católica porque mostra claramente o que acontece com uma pessoa que, conhecendo a verdade católica, a rejeita voluntariamente. Ele a nega porque ele quer, né? E, nesse sentido, pode-se dizer que é perfeitamente católica, porque mostra o que acontece com uma pessoa que rejeita, mergulha numa espécie de ódio permanente à realidade, né? Nesse sentido, por outro lado, também, do ponto de vista do cristianismo, a literatura é totalmente secundária. Sabemos que existe, por exemplo, a arte sacra em outros campos, pintura, escultura, né, que estão a serviço da formação e a serviço, digamos assim, do conjunto da fé. Mas eles não são obras que sirvam para transmitir a fé. São obras que ajudam como complemento. E a mesma coisa acontece com as obras, digamos, que seriam literárias, mas de formação católica, né? Essas do Bernanos, por exemplo, e outras. Por uma razão fundamental, quer dizer, o cristianismo é
revelação. Portanto, está dado por Deus. E o modo como Deus a deu, né, é, por um lado, por uma série de personagens que a viveram realmente na sua vida. Então, antes de mais nada, é um fenômeno vivencial, é um modo de vida, né? É um modo de vida que oferece um ideal. Esse ideal, a seguir, é descrito num conjunto de livros, aqui chamamos de Sagrada Escritura, que são que são livros em ampla medida históricos, né? Num segundo momento, vem a reflexão sobre essa realidade vivencial e histórica. E essa reflexão vai tentar sistematizar e organizar racionalmente. Esse é o papel da teologia. Então, catolicismo implica, em primeiro lugar, uma revelação real e vivencial. Em segundo lugar, a reflexão teológica, né, que depois, naturalmente, vai ter consequências sobre toda a reflexão filosófica, que integra as realidades do mundo e as ideias de todas as pessoas no mundo, num conjunto de conhecimento. E só em terceiro lugar, né, no momento em que é preciso mexer também, não só com, digamos assim, o cérebro, a cabeça das pessoas, mas também com o coração, isto é, no momento em que é preciso passar do lógico para o afetivo, para as experiências, né? Aí, neste momento, é que se justifica o papel da arte e também, em concreto, da literatura, né? Portanto, ela tem muito mais uma função apologética, não pode ser nunca nuclear, é sempre complementar ao conjunto total, né? Nesse sentido, confesso que sempre me repugnou um pouco a literatura católica, nesse sentido, porque sempre percebi por trás das pessoas uma certa tendência a me vender um peixe, né? A me fazer comprar, a me fazer aderir. E eu confesso que não gosto nada disso, né? Alguém que me conte a sua experiência, acho absolutamente maravilhoso e sensacional. Como é o caso, por exemplo, de Dostoiévski, como é o caso de Shakespeare, como é o caso de todos os grandes autores, né? Agora, alguém que está tentando me convencer de alguma coisa e, de certa forma, usa métodos indiretos, me dá uma certa repugnância. Por isso, nem sequer das obras, por exemplo, propriamente literárias do Newman, né? Eu confesso que tem uma certa distância, ou da Fabiola, do Cardeal. Nesse sentido, prefiro, confesso, né, que literatura seja literatura e me fale daquilo que as pessoas são e pensam. E, nesse sentido, como dentro do catolicismo cabe a universalidade, cabe o mundo inteiro, está dirigido ao mundo inteiro e a todas as pessoas, essa experiência, mesmo que seja de um ateu, mesmo que seja de um budista, cabe dentro do conjunto. Literatura é católica por definição, me parece, né? E, num outro sentido, né, quando é uma explicação que ajuda a se aproximar, acho interessante, mas, digamos, é até curioso observar que existem muitíssimo poucas obras que foram escritas dessa forma e com essa intenção ao longo de toda a história do catolicismo. Muito bem. Agora passemos propriamente ao Lewis, né? Lewis, na sua formação, tem, podemos dizer assim,
três momentos extremamente importantes. Ele é inicialmente um protestante do Ulster, como ele mesmo se define. Um protestante do Ulster é a região da Inglaterra que foi colonizada pelos protestantes na época do Cromwell, né, que conquistou a Irlanda, né, e fez questão de fixar ali, né, uma série de correligionários dele, concretamente, que eram de formação presbiteriana, né, escocesa, e depois lá deram origem ao movimento republicano inglês. Muito bem. Nesse sentido, o Lewis parte de uma experiência infantil de um cristianismo que é, por um lado, dramático, né, porque o protestantismo do tipo presbiteriano, de certa forma, põe o homem sozinho diante de Deus, né? Não há mais nada em volta. É pura fé, pela qual você adere a Deus, e Deus te olha, né, em retorno e te dá a graça, que no caso do protestantismo significa que ele te acolhe misericordiosamente, tendo uma certa piedade. Bom, né, se deu errado, meu filho, mas tá bom, eu finjo que não aconteceu nada e se pode entrar.